had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, playoffs da NBA. Começou a parte boa da temporada. A gente fez uma promessa, né? Nossa promessa de episódios diários. Tivemos um feriadão no meio do caminho, gripe, peste, gastrite e tudo que nos acometeu, mas estamos aqui sobrevivendo, meio capengas, mas estamos aqui para falar dos primeiros jogos desta pós-temporada da NBA. E aí, vocês já sabem, de segunda a sexta estaremos aqui todos os dias. Como tivemos um feriado no meio do caminho e tivemos jogos sábado, domingo e segunda, hoje, terça-feira, dividimos aí o nosso episódio diário para não ficar tão grande para vocês em leste e oeste. Hoje nós vamos começar com as primeiras impressões das séries da Conferência Leste, que é de onde vai sair o campeão da NBA. Aliás, de onde é o atual campeão e onde continuará tendo campeão da NBA. Não ficou com medo, não, Drica? Querido, dá licença que a gente não é Memphis Grizzlies, né? Se eu ficar com medo, Deus que... Assim, eu sempre disse pra você, se puxar lá do começo da temporada ainda, eu sempre disse que continuo achando que, né, saudável, ninguém consegue bater o Celtics numa série de 7 jogos, mas que o OKC era um time que eu acho que faria frente, sim, ao Boston Celtics, e apesar disso eu ainda quero essa final, porque eu acho que a final é a final que eu quero, para que o NBA das Minas seja coroado, e para que franquias que tenham a paciência de evoluir os seus jogadores e os seus times também sejam coroados. Mas a gente vai falar do OKC daqui a pouco, tá? Na segunda parte do episódio, porque a primeira parte é para falar da Conferência Leste, e aí eu já vou passar a bola para a Agatha, porque a Agatha vai puxar aí as nossas primeiras impressões de Cavs e Heat, né? O Heat que chegou aí via play-in, teve 2 chances, né? Para chegar a essa pós-temporada, conseguiu estar aí, venceu o Bulls, venceu o Atlanta Hawks e perdeu pro Cavs, né, Agatha? Cavs é um time perigoso, Drica, como você muito bem sabe, diga-se de passagem, né? Se aproveita de qualquer falha defensiva, qualquer turnover, e o Cavs chegou muito focado para fazer esse jogo valer a pena, conseguir manter esse mando de quadra, e não tomou conhecimento do Miami no jogo 1, diga-se de passagem, né? O time venceu por 121-100, e domínio do início ao fim. Você olha o gráfico, né? O famoso gráfico na época dos playoffs, e existe apenas uma liderança do Miami nesse período. Cavs controlou bem os rebotes, jogou de forma tranquila, evitou turnovers e acabou equilibrando o jogo, tendo mais posses, né? Donovan Mitchell, ele voltou de lesão há um tempo atrás e voltou como se nada, né? 30 pontos em uma partida daquelas que a gente espera, né? Donovan Mitchell é um jogador de playoffs, é um jogador que mostra muita intensidade, e eu fiquei muito feliz de ver o Darius Garland junto nesse bonde, né? Muitas críticas já foram tecidas a ele, inclusive nos últimos playoffs, né, sobre não entregar em palcos grandes, e 27 pontos aí, com apenas 2 turnovers nessa primeira partida, além da Thunder Legend, né, Drica? Ty Jerome jogando fino da bola, 28 pontos, 16 no último quarto, inclusive quase igualou o banco do Heat, que fez 33, né, Drica? Eu acho que, como você falou, né, o Cavs é um time muito perigoso, o garrafão é muito forte, né, a gente tem, inclusive, o Evan Mobley sendo um dos 3 finalistas aí a defensor do ano, né, tem o Evan Mobley, tem o Jarrett Allen, e para além deles, como você falou, acho que o Darius Garland, todo mundo espera muito dele, né? Especialmente quando o Donovan Mitchell não está na rotação, é em cima dele que vai essa responsabilidade. E ele entregou bem. Inclusive foram 5 bolas de 3 para o Darius Garland nesse primeiro jogo com 27 pontos. E como você mencionou, o Ty Jerome vindo com 28 do banco. É um negócio absurdo, porque o banco
do Cleveland contou com pontuação dele e do St. Merrill, né, que fez 6 pontos, enquanto o lado do Miami, a gente teve esses 30 pontos aí de 3 jogadores que pontuaram. E assim, Miami tem alguns problemas, né? Claro que a gente tem um Bam Adebayo, que é um jogador muito dominante no garrafão, mas aí ele encontra do outro lado, como eu falei, Evan Mobley e Jarrett Allen, então é muito complicado também para o Bam Adebayo conseguir se sobressair, né, e dominar em cima dentro desse garrafão. E se o Tyler Hero tiver com grandes problemas, é um grande problema para esse Miami Heat. O Tyler Hero ele assumiu toda a responsabilidade com a saída do Jimmy Butler e é um motorzinho desse time, né? E as bolas de 3 pontos dele são um desafogo muito grande para esse Miami Heat. E nesse primeiro jogo foram apenas 3 bolas convertidas do perímetro para o Tyler Hero, que foi o jogador que mais pontuou do perímetro para Miami, né? Então, o perímetro deveria ser um escape muito grande para esse time de Miami contra um time que é muito mais dominante no garrafão e que tem armadores muito inteligentes e conseguem bater para dentro com muita facilidade e pontuar, né, da linha do perímetro. Então, você tem o seu principal pontuador do perímetro fazendo apenas 3 bolas, enquanto do outro lado, o time titular, né, os 5 iniciais do Cavs tiveram 11 bolas para 3 pontos, né? Os 3 do banco, você mencionou o Ty Jerome, foram 5. Então ele ultrapassou as bolas do perímetro do Tyler Hero, que é o principal pontuador do perímetro do Miami. Então, assim, é um fit muito complicado para Miami jogar com o Cavs, né? Eu, honestamente, antes de ver o jogo, já imaginava uma possível varrida ou um 5-1, assim, estourando. E depois do jogo, vendo as fragilidades e como o Erik Spoelstra não tem peças suficientes para tentar neutralizar essas potências do Cavs e potencializar as suas armas principais, eu chuto, honestamente, um 4-0, um 5-1 para o Cavs nessa... 4-1, né? Não sei de onde você tá 4-1, ai meu Deus, 4-1, 5 jogos, calma, 4-0 ou 4-1 para o Cavs. Não vejo o Miami conseguindo roubar mais do que um jogo, mas assim, estourando ainda, tá? Drica, o Miami tentou fazer o Cavs jogar na ISO, né? Forçava isolation dos 3, especialmente o Donovan Mitchell, o Ty Jerome e o Darius Garland, mas todos eles foram muito bem na proposta, né, que o Miami ofereceu dentro do jogo. O Heat simplesmente não conseguia conter o time naquilo que eles tinham se proposto a fazer. O Kenny Atkinson também foi um baita técnico nessa primeira partida. Acho que playoff é de fato o momento em que você avalia o quão rápido o técnico pode ser em perceber e ajustar seu time. E ele fez muito disso. Deixou seu Merrill mais tempo, tirou o DeAndre Hunter, que não estava rendendo, e em todos esses momentos a defesa do Heat ficou devendo, né? Não conseguiu no 1 contra 1, puxando nessas isolations, não conseguiu quando colocou uma zona para fazer a marcação. Se você olha a assistência, por exemplo, foi um baile de assistências e proporção para turnovers, né? Rotação lenta, proteção do aro difícil, porque você só tem um Bam Adebayo para parar um Jarrett Allen e todos os outros jogadores, num contexto em que o Cavs tem 2 armadores que fazem muito drive, né? Que atacam demais a cesta. Então, é um garrafão bastante povoado. Mas eu acho que é interessante. Dentro desse jogo 1, o Cavs mostrou sua superioridade contra, talvez, digamos dessa forma, né, Drica? O time que vem do play-in com o melhor técnico. A gente espera um pouco mais do Miami Heat porque a gente sabe que o Spoelstra encontra soluções. Então, gostei do que o Cavs apresentou, da forma como chega, mas existem pontos de melhora, especialmente com o Evan Mobley, que não liderou nenhuma estatística, ainda precisa se soltar um pouco mais, fazer aquele trabalho de novo Draymond Green, né, para que ele foi criado, trazer a bola, atacar a cesta, arremessar e pegar esses rebotes além de todo o lado defensivo, né, mas é um Cavs que fez uma primeira partida dentro do esperado, com certa tranquilidade e que ainda tem espaço para melhorar mais, porque existem pontos negativos nessa primeira partida, então assim, tudo bem lá em Cleveland, Drica.
Tudo bem, né? Tudo muito bem, obrigado em Cleveland. E assim, é aquilo que a gente sempre fala, né, de playoffs. Os times eles vão se adaptando ao seu adversário. Cleveland também não precisa mostrar todas as armas que é capaz de colocar em quadra contra o Miami. Sabe que jogando assim, tá dando. E tá dando muito bem, obrigada. Não tem porquê, né, explorar o que mais pode utilizar e mostrar para os adversários, sabendo que pode ter um confronto, por exemplo, contra um Boston Celtics numa final, que é o que todo mundo aí espera. Não é necessariamente o que vai acontecer, porque ambos podem perder no meio do caminho, mas é o que se espera. Então, não vejo grandes dificuldades, de novo, do Cleveland contra esse Miami Heat. A gente já viu isso no primeiro jogo. Sabemos quão bom é Erik Spoelstra, né, em fazer ajustes, mas o problema não é nem o Erik Spoelstra. Ele não tem peças suficientes para fazer frente ao que o Cavs tem, né, seja entre os titulares, seja no banco de reserva para essa rotação. Então, acho que essa série vai se resolver muito rapidamente, 4-0 ou 4-1, em 4 ou 5 jogos nós já teremos aí provavelmente o Cavs avançando para a segunda rodada dos playoffs. Alguma consideração a mais sobre esse jogo ou a gente já pode ir para o atual campeão e futuro campeão? Podemos ir, Drica, mas eu acho que a grande consideração dessa partida é Evan Mobley. O quanto ele consegue melhorar e o quanto ele consegue entregar já a partir do próximo jogo, né? Ajustes. Exatamente. Como a gente sempre fala, playoffs são ajustes. E quem sabe não vem um defensor do ano para ele ficar ainda mais animado, né? Não sabemos. Não será hoje, né? Hoje vai ser divulgado o sexto homem, que se não for para Peyton Pritchard, vou lá botar fogo na careca do Adam Silver, que inclusive Peyton Pritchard foi fundamental nesta vitória do Boston Celtics, que abriu com 1-0 jogando, né, em Boston, joga novamente em Boston na quarta-feira, 103-86 contra o Orlando Magic. Algumas coisas, Agatha, e algumas coisas que reforçam o que a gente sempre vem falando a temporada inteira sobre a força desses Celtics. O Celtics foi para o intervalo perdendo, é importante a gente salientar, né, a gente teve aí o Celtics ganhou o primeiro quarto 26-18, o segundo perdeu de 31-22, então foi para o intervalo perdendo, mas volta para o segundo tempo avassalador para mostrar quem é que manda no rolê, né? Tanto é que ele limita o Orlando Magic a 37 pontos no segundo tempo inteiro, 18 no terceiro quarto, 19 no quarto, enquanto apenas no terceiro quarto foram 30 pontos para o Celtics. Já voltou com uma run muito grande de 15, deixa eu até pegar aqui, foram 15-4, tá? Já volta do vestiário com uma run de 15-4, e aí mantém essa intensidade no terceiro quarto e no quarto, chegou a abrir 19 pontos, inclusive no quarto. Os únicos 3 momentos de liderança do Orlando foram no começo do jogo, assim que sobe a bola, finalzinho do segundo quarto e começo do terceiro, né, que volta e depois, antes e depois só dá verdinho ali no Game Charts da NBA. Alguns pontos importantes para a gente mencionar. Derrick White, absolutamente incrível Derrick White, 30 pontos, 4 rebotes, 2 assistências para ele, foram 7 bolas em 12 tentadas do perímetro, tava pegando fogo realmente, assim, uma coisa absurda. Duplo-duplo pro Jason Tatum, 17 pontos e 14 rebotes, Jaylen Brown com 16 pontos. E aí do banco de reservas, o sexto homem, né, da temporada, 19 pontos para Peyton Pritchard, com 4 bolas em 6 tentadas do perímetro. As bolas de 3 do Celtics, né, o que a gente fala a temporada inteira, aproveitamento de mais de 40%. O Celtics, quando consegue converter mais de 40% das suas bolas de 3, ele é praticamente invencível. Perdeu, se não me falha a memória, 2 ou 3 partidas, apenas, quando joga para mais de 40% de aproveitamento da linha do perímetro. E aí a gente, de novo, é o que a gente sempre fala, todos os jogadores matam bola de 3. A exceção única e exclusiva de Luke Cornet, porque Jrue Holiday, Derrick White, Porzingis, Tatum, Brown, Horford, Sam Hauser, Peyton Pritchard, todos eles matam muitas bolas de 3. Além de Peyton Pritchard e Derrick White muito bem ofensivamente, a gente teve defensivamente os guards do Celtics amassando o Magic, né? Foi uma defesa muito, muito sufocante. Embora o Paulo Banchero tenha feito 36 pontos e 11 rebotes, ele praticamente joga sozinho, né? Porque o Celtic sufoca demais. Defensivamente é um time muito forte. Então, ofensivamente, você tem todas essas armas de 3, ainda que
o Jason Tatum não tenha feito, estatisticamente falando, uma partida, né, boa, né, longe de ser entre as melhores partidas deles, mas defensivamente muito bem, distribuindo muitas assistências, e aí tem esse poderio ofensivo. Defensivamente, o Celtics também sufocou o Orlando Magic. Volta pro segundo tempo, o terceiro quarto, o Celtics está ali atrás, jogando diante da sua torcida. Drew Holiday absolutamente, assim, incrível. Brilhou, e aí o Joey Mazzulla destacou muito o poder mental e de liderança do Drew Holiday naquele momento, né? No terceiro quarto, que foi a chave, a virada, e aí o Celtics abriu e conquistou a virada. Foram 9 pontos, 5 assistências, 3 rebotes, 3 roubos, 2 bolas de 3 consecutivas para ele. E aí, ali no início do terceiro quarto, né? E aí a coisa começou a andar. Então, assim, a gente sempre fala aqui de como é difícil enfrentar o Celtics, primeiro, porque a margem de erro desse time ela é muito pequena, o time erra muito pouco, apesar de ter tido bastante turnovers nesse primeiro jogo, mas ele capitaliza muito também os erros do adversário. Além de forçar, ele capitaliza. Foram 24 pontos em cima de 15 turnovers do Orlando Magic. Então, essa defesa sufocante provoca o erro adversário e o Celtics consegue capitalizar, e a margem de erro desse time é muito baixa. E quando erra, consegue rapidamente fazer essa virada de chave, porque tem jogadores experientes, né? Tem um Drew Holiday que já é 2 vezes campeão e que foi de maneira absurda, né, comparada a Bradley Beal, pelo próprio Bradley Beal recentemente. Você tem um Derrick White que já veio cascudo do San Antonio Spurs. Você tem um Porzingis que sabe jogar decisão. Os Jays que aprenderam, né, a duras penas aí e conseguiram criar essa casca, um Horford que é extremamente experiente, e aí você tem esses gatilhos que vêm do banco com o Sam Hauser e com o Peyton Pritchard. Então é muito difícil vencer o Celtics, por isso que eu digo que com esse time saudável é difícil vencer em 7 jogos, né? Não vejo ninguém no leste fazendo isso, e como eu falei, talvez o OKC seja o time que bata de frente com esse time por ter toda aquela vitalidade e intensidade. Mas é um cenário muito difícil pro Magic. Eu falei, eu acho, no Twitter, que pra mim daria 4-1 a série, inclusive, dei aí um jogo, e não sei se Orlando consegue vencer um jogo. O Celtics teve um susto, que foi uma possível lesão do Tatum, né, que ele cai com o pulso ali, quando vai atacar a cesta. Eu acho que era, se não me falha a memória, era o KCP na jogada e o Carter Jr., os dois, né, acabaram chocando com o Tatum, ele cai. Isso, e foi levada pra flagrante. Mas eu não achei flagrante. Flagrante do KCP, né? Eu, inclusive, achei que o Carter Jr. foi mais duro do que o KCP, mas enfim, a arbitragem da NBA ela é bastante questionável, né? Ele não acabou se machucando ali, mas voltou, inclusive cobrou os lances livres, errou, mas marcou cesta depois e tudo mais, e o raio-x veio limpo, então não é nada grave, ele já está à disposição aí para o jogo 2 também. Então é muito difícil para Orlando. Eu não consigo enxergar maneiras desse time de Orlando conseguir levar sustos. Acho que pode roubar. Depois desse primeiro jogo, eu acho que talvez não roube, mas se roubar não vou achar completamente incomum. Mas é muito difícil, porque o Banqueiro jogando praticamente sozinho, o Franz Wagner foi muito bem, ele marcou 23 pontos, né, e matou algumas bolas de 3 importantes, em momentos importantes ali do jogo, algumas não, uma, aliás. Num momento muito importante, que foi ali o momento da virada, né, do Orlando, para ir com vantagem para o intervalo, mas diante de um elenco e de uma profundidade de elenco do Celtics, é realmente uma missão bastante inglória aí do Orlando Magic. Não bastasse a profundidade do Celtics, a falta de profundidade ofensiva do Magic atrapalha ainda mais. Você pega Corey Joseph, que jogou 26 minutos, não marcou um ponto. Anthony Black, 3 pontos. Jonathan Isaac, 7 pontos. Caleb Houston, 3 pontos. Até o KCP, 6 pontos. Assim, você tem um Paulo Banqueiro com 36 pontos, double-double, né, 11 rebotes. Um Franz Wagner jogando muito bem também, com 23 pontos. Mas o terceiro maior pontuador dessa equipe foi o Jonathan Isaac, com 7 pontos, sabe? E assim, não é, Drica, só uma questão de fizeram poucos pontos, arremessaram pouco também. Quem mais tentou arremessar foi o Wendell Carter Jr. depois dos dois.
que teve 6 field goals. É muito pouco, 6 field goals. Corey Joseph jogou 26 minutos e arremessou uma bola. Paulo Banchero, a título de comparação, é lógico que a gente não vai nivelar por cima, mas teve 27 arremessos. Franz Wagner, 24. E aí, o Celtics, até o intervalo, tinha um plano de jogo. Depois do intervalo, Joe Mazzulla e o time inteiro perceberam que bastava parar os dois, certo? Inclusive, o Franz Wagner foi muito bem na primeira metade, e no segundo tempo, ele desapareceu. Porque o time percebeu que, se a gente marcar o Banchero e o Franz Wagner, não existe outra alternativa. E isso atrapalha muito. A falta de profundidade ofensiva, ela é complicadíssima. Foram apenas 86 pontos e 15 turnovers dentro disso, né? Esses 15 turnovers, inclusive, resultaram 24 pontos para o Boston Celtics. A segunda unidade marca apenas 17 pontos. De novo, muitos jogadores nulos, e para competir nessa série, você precisa ter jogadores além das suas estrelas. O Boston Celtics é essa equipe, inclusive. A gente vai falar de muitas outras que têm uma profundidade, mas os jogadores de rotação precisam colaborar. Não precisa ser 30, 40 pontos, não precisa ser um Derrick White, né? Não precisa ser um Peyton Pritchard, mas eles precisam estar ativos, eles precisam ser uma ameaça, ao menos, Drica. Precisa que alguém esteja com a bola e faça um defensor chegar, né? Faça a defesa contrária se movimentar em prol dessa bola para que procurem espaços e achem alternativas para encontrar uma chance de vencer o atual campeão, inclusive, né, Drick? Não é só uma série. Mas, assim, no todo, olhando para esse Orlando Magic, eu gosto. Eu gosto do que eles apresentaram, no geral, para uma equipe que passou mais da metade da temporada remendada, sem seus principais jogadores. A gente falou pouco desse Orlando Magic, porque a gente viu pouco esse time completo. Esse time acabou ficando para baixo da tabela por causa desse motivo também. E ainda é um elenco muito jovem, que, de novo, se teve problemas com lesões, mas que tem potencial. O Shaq mesmo, né, no Inside the NBA, falou que o Magic vai ser sortudo se vencer uma partida. Mas eu acho que é um bom palco para que se teste Franz Wagner, para que se teste Paulo Banchero e para que se teste justamente aqueles roleplayers que devem ou não ficar nesse time. Quem é que vai contribuir? A gente vai falar já de outras partidas, do Pistons, por exemplo. Pô, o dia inteiro, a temporada inteira, a gente não ficou falando do Schroeder. O Schroeder, inclusive, deixou de ganhar um puta contrato com o Lakers naquela época. Mas é um veterano que, na hora de vencer a partida contra o Pistons, tinha maturidade e experiência para fazer. Quem é esse veterano ou esse jogador, além das estrelas, que pode fazer isso pelo Magic? Eu acho que essa é a questão agora, inicial. É o Cole Anthony que vai dar um passo à frente? É o Jonathan Isaac? É o Anthony Black? Quem é? E existe alguém que possa fazer isso? Essa é uma questão. O Magic também tem a pior porcentagem de pontos de 3 na temporada da NBA. É 31,8% contra o melhor time nesse quesito. Então é um outro duelo importante. É um time que precisa ser muito aplicado na defesa de perímetro e precisa contar com noites muito inspiradas dos seus jogadores para sair um pouco dessa estatística, né? Mas assim, até o meio do jogo, naquilo que o time se propôs a fazer, o Magic estava jogando muito bem. No dia de Páscoa, aí, que começou com um baita jogo, né? Com uma vitória cachapante do grandíssimo Oklahoma City Thunder. Calma, amiga, vai chegar a tua hora, calma. Falaremos já. Todo mundo pensou que a gente chegaria numa partida em que começaria assim também. Mas não, o Celtics depois volta com essa run de 15-4 no terceiro quarto. De novo, técnico bom, resolve no meio do jogo. Joe Mazzulla percebeu o que estava acontecendo e rapidamente operou aí um ajuste. E o ajuste deu muito certo. A liderança chegou a 19 pontos no quarto período, defesa do Celtics sufocando, e o Magic só marcou 37 pontos. Mas teve uma boa noite de bola de 3, 37% acima do
do seu arremesso. Fiquei feliz de ver que o Jason Tatum não se machucou seriamente. Meu Deus. E ficou até engraçado. Não sei se você viu o vídeo do Joe Mazzulla, né? Eu vi. O Jason Tatum cai no chão. E o Get up! Levanta! Não deixou o médico entrar na quadra e falou, levante-se agora. Então, assim, essa é a atitude de maluco do Joe Mazzulla, mas enfim, Boston 1-0. De maluco mesmo, mas é um maluco que dá jeito, né? Como você falou, que resolve de fato. Eu acho que, como você falou, o Orlando ele precisa de peças que ajudem, não necessariamente o Peyton Pritchard, mas precisa que ajudem. O banco do Orlando Magic fez 17 pontos inteiro, enquanto o Peyton Pritchard fez 19. Não precisa ser um Peyton Pritchard, ter um Peyton Pritchard, mas você precisa que 3 ou 4 jogadores ao menos cheguem no Peyton Pritchard, porque precisa pontuar. Contra o melhor time, contra o time campeão, você precisa pontuar, porque senão você não vai a lugar nenhum, porque a qualquer momento esse time pode virar. E foi o que aconteceu com o Celtics. Eu acho que a impressão que dá, e falando como uma torcedora que nunca, jamais acha que tá tudo ganho, porque... Gente, eu já passei por coisas em poucos segundos, em várias modalidades, mas a impressão que dá é que o Celtic sabe que pode vencer a qualquer momento. Então, não começou com tanta intensidade, começou numa marcha lenta, viu que ia resolver, chegou no segundo tempo, resolveu e pronto, acabou. E aí o Orlando precisa se esforçar um pouco mais. Não acho, assim como o Shaq, que vá levar algum perigo para o Celtics. Acho muito importante, já falei isso aqui, que o Orlando esteja nos playoffs. É aquela experiência, você vai ganhando experiência em playoffs, isso vai ajudando o time enquanto time e os jogadores, para além de ficarem ou não em Orlando. É importante e a gente sabe disso, quem é torcedor celta sabe o quanto isso é importante, demora tempo para que essa casca chegue e que os jogadores saibam o caminho da vitória. Foi o que aconteceu com o Celtics. Fato é que está 1-0 e a gente tem esse segundo jogo na quarta-feira. Agatha, depois nós tivemos Knicks e Pistons, essa série já tivemos os 2 jogos, né? Já está 1-1. Você que conseguiu assistir os 2 jogos, me diga o que acontece em Knicks e Pistons. O primeiro jogo, o Pistons estava ganhando, o Knicks apertou o acelerador, foi e venceu. O segundo jogo deu Pistons 1-1. Esse jogo, inclusive, foi ontem à noite, 100-94 para o Pistons. Quais são os pontos aí das vitórias dos 2 times e o que culminou com as derrotas deles nesses 2 primeiros jogos dessa série? São jogos similares em muitos aspectos, mas diferentes especialmente no final, né? Vamos falar do jogo 1, foi 123-112 pro Knicks, lá em Nova York, né? Importante lembrar, um grande celeiro de astros e estrelas, o jogo recheado de gente famosa, e uma boa atuação do New York Knicks, né? Não foi tranquilo, mas também foi um jogo que demonstrou quem era o time mais maduro naquele momento. Tom Thibodeau soube fazer os ajustes, uma defesa encaixada, uma movimentação ofensiva eficiente e uma vantagem legal. Jalen Brunson, principal nome da partida, com 28 pontos e 8 assistências. Ele sabe muito bem explorar os mismatches, né? Liderou o ataque. E nesse 1 contra 1 é muito difícil de parar ele. É uma armadilha que não é muito vantajosa para quem tá marcando. O Pistons, de novo, sentiu um pouco dessa pressão na primeira partida. Apesar do Cade Cunningham ter jogado bem, a gente sentiu a imaturidade através dos erros forçados, daquela afobação quando via a defesa do Knicks apertando. E aí a gente acabava percebendo que algumas coisas ainda faziam bastante diferença. No segundo jogo, e depois eu vou falar do final, né, do que aconteceu no final das 2 partidas, o Detroit conseguiu um feito histórico, né? Vamos começar por essa parte. Eram 17 anos sem vitórias nos playoffs. Desde 2008, se eu não me engano, porque eu não sei fazer conta, esse Pistons não vencia. E venceu numa noite de gala, no Madison Square Garden, jogando bem e com bons ajustes do Bickerstaff. O Bickerstaff tem algo a provar essa temporada. Monta esse time do Cavs, que é muito bom, mas não consegue levar esse time a outro patamar.
E aí é dado de bandeja um time também bom na mão dele, com uma estrela que pode ser geracional, mas que estava esquecida ali no Pistons, e consegue tirar um caldo legal desse time. O Towns precisava dobrar a marcação o tempo inteiro, estava sofrendo no pick and roll. Jalen Duren, como pivô, tem evoluído demais, e jogando nesse pick and roll também com Cade Cunningham, que nessa partida se redimiu, né? Seja contra o Giannunobi, seja contra o Michael Bridges, seja contra o Josh Hart, ele, no primeiro tempo, já tinha 20 pontos. Foram vários pull-ups de meia distância, arremessando de floater. Ele tem um arsenal ofensivo. Cade Cunningham, no clima, é muito avassalador, eu diria. Mas o Detroit abriu vantagem, inclusive, de 2 dígitos ainda no segundo quarto e foi pro intervalo vencendo por só 6 pontos. E aí volta no terceiro quarto, ainda melhor. Volta mais agressivo, inicia uma corrida de 13-4, a maioria dos pontos vindo do Cade Cunningham, e o ataque do Knicks não funcionando. Inclusive, o Knicks errou 10 dos seus primeiros 11 arremessos depois da volta do intervalo. O Tobias Harris, que também revivido, né, uma grande fênix desse time, marcou muito bem o Karl-Anthony Towns, que terminou a partida com 10 pontos. Karl-Anthony Towns não pode finalizar um jogo com 10 pontos. Ele custou caro, ele custou jogadores importantes dessa rotação, e ele não pode ter uma partida de 10 pontos. Só que aí, no quarto sempre pesa a experiência. É aquilo, né? A gente fala, mas o time é muito bom, apesar de ser muito jovem. Mas a experiência pesa. E aí, o que foi acontecendo foi que o Knicks embalou uma corrida de 16-4 e empataram a partida a 1:15 do fim, né? Tava jogo insano, maluco. E aí a gente pensa novamente, o Knicks vai conseguir vencer, porque o Pistons é um time jovem, é um time inexperiente, é um time que não vai conseguir segurar essa vantagem. Mas aí é que surge Dennis Schroeder. Falei dele antes, vou repetir. Thunder Legend, mais um, né? Você vê que os playoffs estão dominados por jogadores do Thunder e ex-jogadores do Thunder. Ty Jerome, Dennis Schroeder, já falaremos de Steven Adams, mas ele conseguiu uma bola de 3, né? Absurda, que foi inclusive a única cesta de 3 do time no quarto, e abriu esses pontos, né? O Knicks inclusive teve a chance de empatar. O Brunson ontem tava cavando muitas faltas, e aí entrou em toda aquela discussão, né, do exagero do Jalen Brunson nesses flops, isso não é melhor, enfim, tentar de fato fazer a cesta, mas a voz da experiência garantiu essa vitória para o Pistons muito bem, diga-se de passagem. Se a gente for fazer uma comparação do primeiro para o segundo jogo, a gente tem um placar menor no segundo jogo, ou seja, uma defesa mais aplicada, e é algo que o Pistons tenta fazer, porque hoje o Knicks tem uma pontuação maior, tem um ataque mais mortal e tem o costume de fazer mais pontos. O Pistons precisa se garantir na defesa. Tem liderado também na série em rebotes. Um time que tem Karl-Anthony Towns deveria ter um pouquinho mais de rebote também. O Knicks, no jogo 1, virou a partida numa run de 21-0 e quase consegue no jogo 2, mas nessa segunda partida a diferença é que o Pistons sustentaram, né? Cade Cunningham vem de um jogo 1 de 21 pontos, 12 assistências, mais 6 turnovers, diminui os erros na segunda partida e ainda marca 33 pontos. O Jalen Brunson, na primeira partida, marca 34 pontos, faz 8 assistências, e na segunda partida fica muito pressionado. Ajuste do treinador novamente. Pressionar Jalen Brunson. O Towns, primeira partida, vai expor bem também. 23 pontos, 11 rebotes, 4 steals, e é anulado na segunda partida. De novo, assistam e prestem atenção no Jalen Duren, pivô muito novo, com muito potencial. É daqueles que chega num piso muito baixo, muito atlético e tudo mais, mas tem um teto gigantesco que a gente não consegue nem imaginar. Tem conseguido entregar bem nesses playoffs.
Pistons no primeiro jogo cometeu 21 turnovers, né? Foram 8 turnovers no último quarto e machucou demais. O time volta mais aplicado nessa área do jogo e comete menos erros. E é importante falar do Isaiah Stewart, né? O time perde o Isaiah Stewart, que saiu lesionado no quarto do primeiro jogo e não joga nessa partida. Se foi bom pro Pacers ou ruim, isso é uma questão de ajustes, mas Pacers, as ideias, né? Se foi bom pro Pistons ou ruim, é uma questão de ajuste. Mas deu uma versatilidade maior para esse time, que jogou um pouco menor, mas conseguiu vencer o Knicks e tira o mando de quadra, né? A gente tava falando de Celtics, a gente tava falando de Cavs, jogos e séries que são muito desequilibradas, e aqui a gente tá falando de equilíbrio total, que para mim se resume muito em maturidade, falta de maturidade pelo lado do Pistons e falta de rotação pelo lado do Knicks. A gente sabe que o Thibodeau roda pouco e que o Thibodeau depende que as principais estrelas, joguem bem. Se você tira da equação 1, 2 estrelas jogando bem, esse castelo do Thibodeau costuma cair. E o Pistons é meio que fazer um exercício de controle de ansiedade, né, Drica? É saber que um time experiente vai tirar vantagem e que eles precisam ter a paciência suficiente para manter aquilo que eles fizeram no jogo, cometendo o menor número de erros possíveis. Mais uma apresentação excelente do Pistons, e é muito bom ver um time como esse, histórico, e com uma torcida apaixonadíssima vencendo após 17 anos. Série empatada, por mim, vai a 7 jogos, que eu tô achando o máximo. Eu acho que vai a 7, né? Acho que o equilíbrio é a palavra dessa série, né? Tanto é que a gente viu aí nesse segundo jogo um Pistons que conseguiu fazer os ajustes necessários para minimizar o impacto de jogadores chaves de um Knicks que, como você falou, a gente sabe que o Thibodeau já na temporada regular não usa uma rotação grande, nos playoffs menos ainda. Então, a partir do momento que você consegue fazer esses ajustes e minimizar o impacto de jogadores chaves, como foi o caso do Karl Anthony Towns nessa segunda partida, você consegue ter uma chance de vitória muito maior, especialmente porque o Pistons foi muito mais constante nesse segundo jogo, né? Errou menos no clutch, conseguiu emocionalmente ver o Knicks tentando buscar uma run e não permitiu que isso abalasse o time e continuou levando nessa pegada para conseguir garantir esse empate. Já na série do Indiana Pacers e Milwaukee Bucks foi aí uma vitória, eu diria, não acachapante como a do OKC, mas a gente tá falando de praticamente 20 pontos, né? 19 pontos de diferença, 117-98 para a Indiana. Esse a gente só teve um jogo. E eu acho que, sendo curta aqui, né? Resumindo, jogo em equipe, jogo coletivo. No lado do Pacers, a gente teve 6 jogadores fazendo mais de 10 pontos, destes 2 vindo do banco, né, que foram o McConnell e o Mathurin. Enquanto pelo lado do Milwaukee a gente teve um Giannis Antetokounmpo com 36-12 e um Kevin Porter Jr. com 12, além do Trent Jr. e do Green com 15, né, 3 deles do banco, mas o Giannis Antetokounmpo carregando com 36-12. Uma defesa que sufocou todo mundo, um time do lado do Bucks que não tem profundidade, a gente já falava isso lá na temporada regular, está sem Damian Lillard, o report de hoje é que ele joga hoje à noite, né, depois de uma cura milagrosa, aparentemente, mas a concentração em Giannis Antetokounmpo nesse primeiro jogo, em detrimento a um time muito mais coletivo, resultou em uma vitória do Pacers aí, e abre 1-0 na série contra o Milwaukee Bucks. Agatha, hoje a gente deve ter a volta do Damian Lillard, né? O quanto isso pode impactar e o que você viu aí de maneira resumida esse primeiro jogo entre Pacers e Bucks? Drica, o Pacers e Bucks é uma série também muito parelha, muito equilibrada, que depende de ajustes, mas que tem aí em seu confronto rostinhos muito conhecidos, né? Entre eles, de qualquer forma.
Seis jogadores do Pacers anotaram dígitos duplos nessa partida, numa vantagem que foi até de 28 pontos, né? Destaque para o Siakam, com 25 pontos e 7 rebotes. Tyrese Haliburton não pontuou muito, mas 12 assistências. E do outro lado, um Giannis Antetokounmpo a nível Giannis Antetokounmpo, né? Não tem como comparar o que ele faz com outro jogador. Mas assim, mesmo o Giannis jogando em alto nível, o restante do Bucks acabou desaparecendo em quadra. Os titulares, fora o grego, eles acertaram apenas 5 de 20 arremessos, um aproveitamento desastroso. O Kyle Kuzma, diga-se de passagem, e o Taurean Prince terminaram zerados. Ponto, rebote, assistência, não fizeram absolutamente nada dentro de quadra. O Brook Lopes e o Ryan Rollins somaram só 14 pontos juntos. O Indiana sabia exatamente onde que eles deviam atacar, dobravam no Giannis sempre que eles podiam e fecharam o garrafão. Então, diminuiu demais também os arremessos de perímetro. O Milwaukee, inclusive, terminou com 24% nas bolas de 3, acertando só 9 das 37 tentativas ali do perímetro. E aí, assim, takeaways, né? O que a gente tira dessa primeira partida. O Giannis sozinho no ataque não é suficiente para esse time do Pacers, para vencer esse time do Pacers. Apesar dos 36 pontos, dos 12 rebotes, bateu 11 lances livres só no primeiro tempo, então estava, inclusive, sendo marcado em cima, o resto do elenco ficou absolutamente apagado. E diga-se de passagem, muitos deles eram atacados, como fala a palavra, eram atacados deliberadamente. O Brook Lopes, quando estava em quadra, era troca o tempo inteiro para pegar ele, porque é um jogador lento. Em comparação com o resto dos jogadores do Pacers, era quem eles queriam atacar. A volta de Damian Lillard, saiu agora, né, no boletim que ele está questionável, ela é praticamente uma obrigação para manter esse Milwaukee competitivo do ponto de vista ofensivo. Se os jogadores forem continuar a se apresentarem dessa forma, o Milwaukee realmente precisa do Damian Lillard. O Pacers, diferente do Magic, por exemplo, tem uma profundidade de elenco, né? Mesmo com Haliburton em noite ruim, ele acertou só 3 de 13, né? Fez 10 pontos. O time tinha solução em todos os aspectos. O Andrew Nembhard fez 17 pontos, TJ McConnell fez 10 vindo do banco, o Mathurin estreia nos playoffs 13 pontos, com muita energia, com muita confiança, e o banco soube manter todo esse ritmo e intensidade quando os titulares estavam sentados para descansar. Falando nisso, no Mathurin, no ano passado ele perdeu os playoffs, né? 2023 ele teve uma lesão, e jogou muito bem, entrou bem do banco, marcou esses 13 pontos, foi peça-chave no segundo quarto, quando o Indiana conseguiu abrir aquela vantagem, né? Nesse período ele fez 9 pontos, inclusive converteu os 8 lances livres, que tem sido um problema para algumas equipes aí, falaremos do Oeste em breve. Queria falar um pouco de retrospecto. O Pacers precisa manter o pé no chão nesse período inicial. Historicamente, o time tropeçou nas séries mesmo após abrir esse 1-0, né? O Cavs em 2018, contra o Raptors em 2016, contra o Heat em 2014. Em todos esses jogos o Pacers abriu 1-0 e depois foi eliminado. A última vez que Indiana abriu 2-0 e conseguiu passar foi em 2013. Então, assim, o Rick Carlisle tem falado o quão focado eles precisam continuar para manter essa run. E aí, último ponto é a estratégia defensiva desse Pacers, né? Eles conseguiram, até de certa forma, limitar o Giannis. Ele fez 36 pontos? Fez. Mas ele estava fazendo 36 pontos de arremessos mais difíceis, contestados, e cometeu 5 turnovers. Fora isso, ele só conseguiu dar uma assistência. Tá certo que, assim, ninguém acertou a cesta, mas também estava mais difícil de passar essa bola e encontrar companheiros livres. Um baita resultado para o Pacers, que tem esse mando de quadra, que chega confiante e que acredita que pode vencer. Eu acho que você vê no rosto desses jogadores que a vitória
inegociável para eles. Então, assim, chegam acreditando muito. O Bucks, por outro lado, espera seu salvador em Damian Lillard, que acrescenta muitas soluções e alguns problemas. De novo, série de ajustes. Existe o lado defensivo do Damian Lillard? Existe. Mas também existe o lado ofensivo, e colocá-lo em quadra e tirar do Giannis esse peso de ser a única responsabilidade ofensiva, se a gente for fazer um paralelo com o primeiro jogo, né? O Giannis é a única opção defensiva desse time. Faz muito sentido, ajuda demais esse Bucks a ter outras estratégias. O Carlisle já falou que o jogo 2 vai ser muito mais difícil do que esse. O Miles Turner falou que eles fizeram um trabalho decente, mas que eles ainda precisam melhorar em algumas questões. E o próprio Giannis falou que eles têm que ser mais decisivos com a bola. Que eles precisam decidir se eles vão arremessar, se eles vão passar, se eles vão fazer drive, que não dá para ficar segurando a bola e esperando alguém dizer o que eles devem fazer. Então, assim, também é uma série que pode ir para qualquer um dos lados, mas começa com um Pacers muito mais sóbrio, muito mais decidido e muito mais confiante sobre o que fazer e sobre o que não fazer. E do outro lado, um Bucks que espera um salvador. Parece que enquanto ele não chegar, a gente não vai conseguir fazer muito mais que isso. Torcer para Kyle Kuzma melhorar também, porque foi uma troca de deadline muito antecipada, que tira Chris Middleton dessa equipe, que apesar de machucado nos playoffs sempre entregou o suficiente. Então, a ver, a gente volta já mais tarde, vocês vão ouvindo esse episódio, mas a gente volta mais tarde para falar também dos playoffs do Oeste, né, Drica? Exatamente, lembrando que 8 horas a gente tem o jogo 2 dessa série, né, Bucks e Pacers, jogo 2, a ver, né, Damian Lillard tá listado aí para jogar depois dessa milagrosa cura da trombose dele em semanas. Pode ser o salvador? Pode. Acho que é a grande solução aí dos problemas todos do Bucks? Não acho. A gente já falou sobre isso, inclusive, lá na troca, lá atrás. Mas a gente vai ver como que vai ser os ajustes, né, desse time do Bucks para enfrentar esse Pacers muito mais homogêneo e com muito mais opções ofensivas e defensivas, como disse a Agatha. Já a gente volta para falar das séries do Oeste, porque hoje nós temos 2 jogos também do lado Oeste e temos coisas aí, vitórias ou derrotas, como queiram, acachapantes. Temos Los Angeles Lakers perdendo, temos empate em Nuggets e Clippers, temos Rockets com o presentinho de grego que foi enfrentar o Stephen Curry e companhia na primeira rodada. Já a gente volta para falar do Oeste. Um beijo.